Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Ramiro Sequeira e as pessoas que o acompanham. Eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se conhece, podemos dizer, tendo em conta a sua experiência, que conhece hoje bem a organização interna da TAP, os seus desafios, as suas virtudes, os seus defeitos. Podemos tirar essa conclusão? Dr. Ramiro Sequeira. Eu conheço o bem ou o mal é um adjetivo que não consigo ser eu a qualificar. Obviamente que não conheço certamente tão bem como quem está lá há 30 anos, isso sem dúvida. Agora, porque tive a honra acho que principalmente por esse fator, tive a honra de presidir durante esses 11 meses, acabei por ter conhecimento além da área operacional que eu não tinha previamente e, portanto, isso deu-me algum conhecimento. Deputado Carneiro. E de todas as empresas por onde tem passado, podemos também concluir que normalmente é uma pessoa que conhece qual é a missão de cada empresa, desde as startups que eventualmente dirigiu ou outras empresas por onde passou, foi percebendo quais são os desafios, pelo menos as linhas transversais dos desafios ou das dificuldades de cada uma das empresas. Tento fazê-lo, sim. Nós, em janeiro, como sabe, a TAP está neste processo desafiante que o Governo colocou em cima da mesa da privatização e nós, em janeiro, pelas palavras e pela pessoa do Sr. Ministro da Economia, ficamos a saber que, na altura, depois passado umas semanas, essa opinião mudou, era vista, enfim, como uma solução interessante que a Ibéria entrasse no negócio da privatização da TAP. E o Dr. Ramiro Sequeira passou também pela Ibéria. Como é que avalia uma eventual aquisição da TAP pela Ibéria se houver uma privatização? Dr. Ramiro Sequeira. Eu passei pela IAG, que é o grupo, portanto estive em duas, estive na Vueling e na Ibéria, só para precisar, não é? Estive na Vueling, estive na Ibéria e ajudei a criar a Ibéria Express e a Level. Eu preferia, até dada a minha posição, não opinar, porque é óbvio a minha afinidade e o passado não pode ser apagado, nem eu queria apagar, porque agradeço e aprendi muito lá, mas sobre candidatos e melhores candidatos, com todo o respeito, preferia não, e sendo eu um membro da Comissão Executiva, preferia não opinar. Deputado Carneiro. Compreendo a sua posição, portanto as perguntas que eu fiz anteriormente era para perceber se estava em condições de responder, eu julgo que está em condições de responder, mas percebo a sensibilidade da questão, mas podemos dizer que se a TAP for adquirida por uma empresa que trabalha tão perto do nosso país, isso pode prejudicar os interesses da TAP? Novamente, é uma resposta que eu não tenho todos os dados para responder. Posso lhe dar uma opinião pessoal, mas talvez este não fosse o fórum para o fazer, mas inevitavelmente vou fazê-lo. Eu não vejo tão linear assim, e não estou a falar da Ibéria ou de outra companhia qualquer. O que eu estou a dizer é conceptual e aplica-se a diferentes empresas e a diferentes situações de outros países, que é o seguinte: o maior valor, neste caso, nestas andanças, o maior ou um dos maiores assets de uma companhia aérea, para além dos trabalhadores, são os slots. Aviões compram-se, alugam-se, contratos fazem-se, etc. Mas os slots são uma coisa muito específica que diz que eu tenho um histórico de que há 20 anos, por exemplo, vou de Lisboa para Orly às 9 da manhã e aquele é o horário que mais procura tem. E, portanto, se eu respeitar continuamente aquele horário, ou seja, se eu não violar continuamente aquele horário com atraso, etc., etc., não se consegue tirar este slot à companhia A ou à companhia B, ok? E, portanto, eu não consigo vislumbrar uma razão muito clara. Eu percebo o debate público que existe, mas para mim, não estou a dizer que não seja possível que isso acontecesse, o cenário que referiu, não vejo é tão linear, porque quem faz um investimento numa companhia aérea, e ora não estamos a falar da TAP, ok, estamos a falar da companhia A e da companhia B, quem faz um investimento numa companhia A e que faz esse investimento em milhões de euros com o seu principal asset são os slots,
Se desviar essa capacidade para outro aeroporto, então a concorrência pode entrar nesse aeroporto para onde se tinha feito esse investimento. Então estaria-se a danificar o investimento feito. Portanto, eu não vejo tão lógico a questão do aeroporto A ou do aeroporto B, da companhia A ou da companhia B, serem canibalizados. Com isto, deixar claro, não estou a defender nenhuma posição, não estou envolvido em nenhum processo, não tenho nenhuma ligação atualmente a nenhuma das companhias, mas senti-me na obrigação de lhe dar talvez mais a minha visão pessoal sobre essa noção na opinião pública. Deputado Carneiro. Agradeço a sua resposta, porque o seu conhecimento permitiu, de facto, trazer valor nas informações que acrescentou, e acho que isso é sempre relevante. Nós soubemos que em 2022 a TAP teve lucros e grande parte desses lucros provinha ou beneficiou também dos cortes salariais que foram feitos aos trabalhadores da TAP. Referiu aqui também que enfrentou a determinada altura o desafio de negociar com vários sindicatos que têm reivindicações legítimas e, portanto, a pergunta que eu gostava de lhe fazer é se em face dos pedidos que já foram anunciados pelos sindicatos para que os cortes sejam eliminados ou reduzidos, como é que vê o cumprimento do plano de reestruturação, onde teve também um papel relevante na sua negociação? Pondo em contexto, novamente, eu penso que os resultados positivos, sem dúvida, têm um grande contributo dos trabalhadores, mas não só do ponto de vista salarial, mas também do seu próprio suor e trabalho. E, portanto, isso é indiscutível. Obviamente que os resultados positivos fazem-se de muitas outras coisas, porque mesmo não havendo cortes, se a gestão das tarifas não tivesse sido da maneira que foi, ou outros exemplos que possamos arranjar, portanto, um resultado numa empresa é um conjunto de fatores que trabalham entre si. Não podemos isolar os fatores, mas é óbvio que os trabalhadores, pelo suor e pelo salário, deram um contributo muito importante. Sobre os cortes, obviamente que nos últimos tempos a empresa teve a ser liderada por outra pessoa, mas por esta comissão executiva da qual eu faço parte. Acho que houve uma gestão desta comissão executiva de ir repondo a situação consoante a retoma ia aparecendo. Portanto, consigo recordar que todas as classes trabalhadoras que tinham part-time deixaram de ter esse part-time, por vontade, não é? Por vontade própria, obviamente. Houve uma redução do corte, houve acordos específicos com diferentes classes, através das suas forças sindicais, para fazer um ajuste de questões mais relacionadas com a produtividade ou questões que tivessem pendentes financeiras. E, portanto, eu acho que houve um trabalho progressivo nesse sentido e recordar que o resultado positivo financeiro só foi positivo no final do ano de 2022, não é? Portanto, estamos agora em maio, esse resultado não foi há muito tempo, foi no final de dezembro e as contas foram consolidadas em março. Portanto, estamos a falar que houve um caminho que tem sido feito, e insisto, retirada dos part-times, acordos pontuais, a redução do corte foi feita. Obviamente que se entende que os trabalhadores da TAP preferem e preferiam que não houvesse corte de todo. É importante recordar um ponto que está em reestruturação e aos cortes, que é, houve uma proteção... Eu peço para interromper um bocadinho, parece que não se ouve lá atrás. Muito bem, vamos tentar então ver se conseguimos adquirir condições. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado.
Vamos aguardar um pouco mais para ganharmos condições. Já temos condições para recomeçar. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Carneiro, com as nossas desculpas. Posso continuar? Faz favor, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Retomando a linha de pensamento, o que eu ia dizer era que, ou seja, estava eu a enumerar que foi retirado o part-time, houve a redução progressiva do corte salarial, houve acordos pontuais, tanto de questões pendentes financeiras com as diferentes classes, como alguns planos de retenção do talento, exatamente para manter os trabalhadores, e a acrescentar que desde o início dos cortes e entenda-se do plano de reestruturação, há uma coisa muito importante para nós, que houve sempre o que nós chamamos a garantia mínima, ou seja, os cortes só aplicam a salários acima dos 1.500 euros. Não é? Isso faz com que hoje em dia, em média, o corte transversal esteja nos 7%, porque é acima dos 1.500 euros. Obviamente, e reforçando, entende-se que os trabalhadores preferissem não ter corte, mas, como dizia, 2022 acabou ainda nem há 6 meses, as contas foram consolidadas há cerca de 3 meses e pronto, e estamos a iniciar uma nova fase e, portanto, não consigo falar sobre as próximas decisões, mas entendo. Deputado Hugo Carneiro. Já temos os resultados do primeiro trimestre deste ano? Não tenho os resultados presentes comigo. Mas tem ideia se está abaixo ou acima ou em linha com aquilo que aconteceu o ano passado? Poderia estar a incorrer na minha violação de gestor público versus CMVM, portanto não vou arriscar. Deputado Hugo Carneiro. A engenheira Alexandra Reis afirmou aqui que temia que o CASC de 2022 seria ligeiramente pior que o CASC de 2019. Confirma esta análise? Os resultados 22 e 19 já são públicos, portanto não estou a fugir à sua pergunta, apenas não tenho presente essa comparação na minha cabeça, mas penso que facilmente se pode comprovar essa preocupação ou não. Porque o CASC é o custo por assento, quilómetro, é público, portanto. Mas não tem ideia se evoluiu positivamente ou negativamente desde 2019? Não sei. Tem que ligar, doutor. O que eu tenho presente é que, obviamente, por tudo aquilo que já foi falado, inerente ao próprio plano e todo o esforço que temos estado a fazer, e os trabalhadores também, há uma grande contenção de custos. Não consigo precisar essa comparação que me está a perguntar. Deputado Hugo Carneiro. Eu gostava de insistir com a pergunta porque é um bocadinho estranho. Portanto, nós tivemos um ano tão atípico que foi o da pandemia, exerceu funções também de grande relevo, para além das que tem, que são de relevo, mas ainda exerceu funções também durante um determinado período também de muito relevo. Isto são indicadores que estão em cima da secretária numa base diária, diria eu. Portanto, apelava novamente à sua memória a evolução desde 2019 no que diz respeito ao CASC, se nos pode dizer mais alguma coisa. Doutor Ramiro Sequeira. Sr. Deputado, com todo o respeito, eu não estou a fugir à pergunta, apenas não quero, tal como há pouco, quando o Sr. Deputado do PS fez a pergunta sobre o impacto dos
o impacto dos cancelamentos e das indemnizações, eu respondi que essa diferença entre uma pontualidade de 64% e de 85% naturalmente existe e está avaliada em alguns milhões de euros. Aqui, obviamente, que eu sei que há uma evolução do caso e que a Comissão Executiva, em concreto, o pelouro da direção financeira, é um indicador que vê todos os dias. O que eu lhe estou a dizer é que fazer a comparação entre 19 e 22 não tem esse valor na cabeça. Mas posso analisá-los e mandar para vocês. Apesar de ser público, claro que sim, para o seu deputado, claro. Sim, eu julgo que seria importante que esta informação nos fosse remetida. Se tiver essa amabilidade, agradecia. Desde que entrou na TAP, em termos de evolução salarial dos administradores, o que é que aconteceu aos salários dos administradores? Dos administradores, em concreto? Não em concreto, mas em geral, ou seja, tiveram cortes também, não tiveram? Sim, os administradores tiveram e mantêm um corte de 30%. Esse nunca foi reduzido. Por exemplo, a sua situação conhece bem, não é? Parece que estamos outra vez com problemas de som. Penso que estamos outra vez com problemas. Ouve-se bem lá atrás? Ok. Muito obrigado. Peço desculpa. Portanto, sem me referir especificamente a outras pessoas, porque isso aí para si pode ser mais difícil, a sua situação conhece de forma clara. Portanto, desde 2018, o seu salário foi cortado também em linha com aquilo que foi feito a outros administradores, eventualmente? Desde 2018? Não, em 2018 e 2019. Não, está na empresa desde 2018, portanto, desde lá até hoje, portanto, sim. Eventualmente teve num determinado momento um corte, e esse corte mantém-se. Sim, desde o início da pandemia, os administradores têm, não executivos e executivos, têm um corte de 30%, que não foi alterado, salvo erro. A determinada altura, aventou-se que alguns administradores poderiam ter visto os seus salários empolados para depois sofrerem um corte e ficarem exatamente no valor que era o objetivo, nomeadamente os administradores que entraram. Alguma vez ouviu falar sobre isto? Honestamente, não. A operação no Brasil. O que é que sabe sobre a operação no Brasil? O que é que nos pode dizer sobre isso? A operação do Brasil era uma operação que tinha os seus desafios do ponto de vista financeiro, que ao abrigo do plano de reestruturação houve a decisão de terminar a operação de uma maneira controlada da manutenção no Brasil e, portanto, esse é o processo que está em curso. Como diretor de operações, se um avião avariar, quem é que decide onde é que ele deve ser arranjado? É o diretor da manutenção. Mas tem alguma interferência, por exemplo, da sua parte? Não, a não ser que neste sistema que existe, peço desculpa que só me surge em inglês, check and balance, obviamente que se ouvir que alguma coisa não está correta ou que faria sentido de outra maneira, como é normal nas reuniões que tenho semanalmente e sempre que seja necessário com o diretor da manutenção, falamos e ajustamos as decisões, mas não nesse caso em concreto que me pergunta. Como é que nós conciliamos aquele que é o interesse financeiro da TAP, da rentabilidade, com a necessidade de reduzir ao máximo os custos, nomeadamente da manutenção, e depois com o outro aspecto que é ter os aviões a voar? Portanto, como é que nós conciliamos isto tudo? Nomeadamente, uma questão que nós também já colocamos antes, que é saber se existiram ou não aviões a serem enviados para o Brasil para serem reparados, ou um custo superior àquele custo que seria praticado no mercado, nomeadamente em Portugal ou noutro sítio qualquer. O que é que nos pode dizer sobre isto? A empresa de manutenção no Brasil não trabalhava só para a TAP, portanto, ela teria que ter, porque estava num mercado concorrencial, teria que ter as suas tabelas de preços e de custos operacionais e, portanto, entendo que era regido por essa tabela.
Portanto, podemos dizer que existe uma tabela que é igual para todas as empresas que contratassem serviços à manutenção do Brasil? Eu julgo que sim, não consigo precisar, porque, como lhe digo, o meu contacto, só para clarificar, o pelouro da manutenção não está dentro vamos chamar, do pelouro do Chief Operating Officer, do Diretor-Geral de Operações. Portanto, existe um diretor da manutenção que reporta diretamente ao CEO. Pelo menos essa era a estrutura que havia até ao momento. E, portanto, o meu contacto com a manutenção é muito mais operacional do que propriamente de questionamentos financeiros. E quando foi CEO interino, o que é que nos pode dizer desse período, uma vez que aí já tinha acesso a mais informação? Quando eu fui CEO interino, o nosso objetivo era perceber a situação financeira da empresa nesse momento, da empresa, entenda-se, da ME Brasil nesse momento, perceber como é que iríamos fazer esta operação controlada quando falo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista também operacional, porque recordando que sempre que há estas situações não podemos descurar a parte da segurança, tanto para nós como para os clientes que a ME Brasil tinha. E, portanto, esse foi principalmente o foco. Portanto, não estou a fugir à pergunta. Se me perguntar, alguma vez viu a tabela de preços efetuados entre a TAP SA e a ME Brasil para uma tarefa de uma check A, que é uma check A, não, uma check C, que era o que fazíamos lá. Não vi essa tabela, não sou consciente dessa tabela. Mas esta não era informação que, mesmo como CEO interino, não teve o cuidado de analisar os custos da manutenção no Brasil comparado com outras empresas de manutenção? Seguramente houve essa análise a nível do Conselho de Administração, insisto, ao abrigo do que era a nossa intenção de fazer este movimento previsto no plano de reestruturação. Não consigo precisar esse custo, lamento. Eu não lhe perguntei o custo em concreto, eu perguntei-lhe se há uma análise comparativa. Mas eu faço-lhe outra pergunta. A TAP alguma vez foi alvo de alguma fiscalização pela autoridade tributária sobre preços de transferência? Não consigo precisar. Imagino que sim, mas não consigo precisar. Portanto, em Conselho de Administração isto nunca foi discutido? Não recordo. Tem ideia se existiu alguma auditoria à manutenção do Brasil? Existiu, tenho ideia de terem existido várias auditorias. Existiu uma auditoria operacional no tempo da pandemia. Um passo atrás na resposta. As auditorias são coisas normais que nós fazemos dentro do nosso departamento de compliance, a manutenção, digamos assim, o Diretor-Geral de Operações tem uma compliance para as operações de voo e a manutenção tem uma compliance do ponto de vista operacional para a manutenção. E, portanto, essas auditorias são operacionais, regulares, são normais. Depois, tenho ideia de ter havido uma auditoria do ponto de vista financeiro nesse momento. Não recordo as conclusões. Tem ideia de quem é que fez essa auditoria e quando? Não, sinceramente não consigo precisar. Mas em que contexto é que imagina que isso tenha sido feito? Imagino que tenha sido durante... Sim, se teve informação num Conselho de Administração... Já tentei que desligassem o ar-condicionado, penso que já desligaram o ar-condicionado. É difícil, eu sei que a minha profissão é outra, não é? Mas não consigo neste período de tempo. Peço a colaboração de todos, Sr. Deputado o Carneiro. Peço imensa desculpa, faz favor. Estava só à espera que se criassem condições. Portanto, ouviu falar nesta auditoria num Conselho de Administração, disseram-lhe informalmente, por isso é que não tem muita informação? Não, eu penso que houve uma auditoria formal. Eu não consigo, sinceramente, precisar... Não se está a ouvir outra vez? Ao tempo. Vamos parar o tempo. Quero recordar que houve uma auditoria. Não recordo o mês
Mas foi antes ou depois de ser CEO interino? Antes não tenho conhecimento porque eu não fazia parte da Comissão Executiva. E o que eu estou a dizer que quero recordar é durante. Mas depois de ser CEO interino, terá sido feita essa auditoria ou ainda no Não, superior? depois de ter... Tempo, Sim, não é? julgo que sim, porque antes é fácil, porque antes eu não tenho conhecimento do que é que a Comissão Executiva fazia nesse âmbito. Gostava de lhe colocar outra pergunta sobre um seguro Directors and Officers. Nós fizemos uma pergunta à TAP, que deve ter conhecimento provavelmente até da resposta, pelo menos foi dada já uma resposta da TAP sobre isto, e foi confirmado pela TAP que no âmbito deste seguro foi acionado no processo de cessação de funções da engenheira Alexandra Reis, este seguro com comunicações feitas pela TAP, a engenheira Cristina, a engenheira Alexandra Reis, Manuel Beja, Ramiro Sequeira e Gonçalo Pires. Mas depois a TAP diz foi acionado, mas não vão receber nada ou nenhuma indemnização, algumas destas pessoas, pelos custos judiciais que venham a ter no âmbito do despedimento da engenheira Alexandra Reis ou da engenheira Cristine ou do Sherman. Em que contexto é que isto foi acionado? Eu falaria por mim porque não conheço nem toda a gestão que o Departamento Jurídico fez em relação a esse assunto, nem a gestão que os meus colegas possam ter feito. No meu caso, foi acionado para estar aqui hoje, para me ajudar a preparar, para estar com os seus deputados a responder a estas perguntas. Só isso. Não tenho nenhuma indemnização para receber, nem nada. Mas podia explicar melhor o contexto? Portanto, ao vir cá, acionar um seguro com que propósito? Sim, é normal. A partir do momento em que há uma questão mediática como esta que está a acontecer e que existe um seguro que nós pagamos, que está exatamente para estas gestões, digamos assim, eu insisto, estou a falar por mim. Eu ativei o meu seguro para o pagamento do advogado, digamos assim. Estou a falar por mim. Agora, não consigo precisar se há mais situações diferentes desta. Portanto, provavelmente nós vamos ter que fazer uma nova pergunta à TAP, porque aquilo que eu depreendo é que interpretaram, quando nós perguntávamos sobre custos judiciais ou outros, esqueceram-se dos custos dos advogados quando vêm aqui à Comissão de Inquérito e isso, eventualmente, quando as outras pessoas que cá vieram, se seguiram também o seu exemplo, provavelmente os advogados que trouxeram também já foram, aquelas horas longas da audição, já foram suportadas também por esse seguro. Portanto, nós temos de fazer a mesma pergunta de diferentes formas até obtermos uma resposta que seja perceptível, e isso não é fácil, mas aquilo que disse, pelo menos, já é suficiente. Sobre... dos NEO, que eles foram adquiridos por um valor superior, eu pergunto se há alguma atual administração ou a imediatamente anterior dos Airbus. Eu não tenho esse valor. Eu acho que as negociações dos leasings é um trabalho sim, agora sim, não é? Agora sim, ok. Por favor, continuar. Ramiro Sequeira. Portanto, a renegociação dos leasings dos aviões é um trabalho contínuo que o Departamento de Frota, que está dentro do pluro financeiro, faz e, portanto, dentro desse trabalho normal, entendo que sim. Deputado Carneiro. Alguma vez ouviu falar numa comissão paritária? Vamos parar o tempo? Vamos dar algum tempo depois de contemplação em relação a esta matéria? Sim, agradeço. Já está? Muito bem. Só um bocadinho.
Vamos então tentar continuar. Senhor Deputado Hugo Carneiro. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sobre a Comissão Paritária no âmbito da privatização, alguma vez teve conhecimento da existência desta comissão que devia acompanhar a evolução da TAP e dos investidores privados que na altura entraram? O microfone a funcionar e estava aqui a falar. Pode repetir Sobre a pergunta? a Comissão Paritária no âmbito da privatização em 2015, alguma vez ouviu falar nela? Conheceu alguém que tenha sido nomeado para essa comissão, que tenha reunido com a TAP? Não. Foi ouvido pela IGF no âmbito do despedimento da engenheira Alexandra Reis? Não. Acha que devia ter sido ouvido? Definitivamente que não. Ouviu também falar, certamente, já da polémica dos motoristas. O que é que nos pode dizer sobre isso? Pode ser um bocadinho mais específico para o Sr. Deputado? A utilização abusiva de motoristas da TAP por membros do Conselho de Administração. Eu não me revejo nessa polémica. Mas tem conhecimento dela. O que se falou na opinião pública, mas não mais que isso. Mas não foi aprovado no Conselho de Administração um regulamento de utilização das viaturas? Não recordo, mas é provável. A minha utilização, eu não tenho motorista, portanto, nem quando estava como senhor uterino utilizei algumas vezes para trabalho, mas não consigo, não sei precisar esse regulamento, se é essa pergunta. Eu sei que às vezes as coisas, enfim, o tempo vai passando e vamos nos esquecendo, mas isto foi discutido e gerou até alguma tensão dentro do Conselho de Administração. Não está a falar na Comissão Executiva, está a falar do Conselho de Administração. Conselho de Administração alargado, não é? Portanto, Okay. não só a Comissão Executiva. Certo, precisa só, tente-me ajudar, porque qual é a pergunta em concreto? Se ouviu falar neste problema dos motoristas, se ele existia, se havia administradores são as perguntas que eu lhe vou fazer a seguir, se havia administradores a utilizar abusivamente ou não os motoristas. Eu tive conhecimento desta questão quando foi do âmbito público. Não consigo precisar, não estive em nenhuma análise se havia um uso abusivo ou não havia um uso abusivo por parte do administrador A ao administrador B. É o que eu posso dizer, não sei. A última pergunta que eu lhe gostava de fazer tem que ver com as divergências da engenheira Cristina e a engenheira Alexandra Reis, porque até hoje não é muito claro que divergências é que são estas. Existem vários exemplos que já foram dados, divergências quanto à implementação do plano de reestruturação, quanto à mudança das instalações, e a determinada altura chegou a existir um estudo preparado por alguma entidade contratada pela TAP, onde a engenheira Alexandra Reis teve aí algum papel, que apresentava vários cenários sobre a mudança da sede. Uma vez que também foi CEO interino, a mudança da sede das instalações da TAP faz sentido ou não faz sentido? A solução que estava em cima da mesa faz sentido ou não faz sentido de todo? Porque, quer dizer, não é suficientemente claro que isso possa significar uma verdadeira razão para existirem divergências. Dentro dos 6 ou 7 exemplos que nos foram dados, esse era um deles. Sobre a mudança a pergunta em concreto é sobre a mudança da sede, certo, Sr. Deputado? Okay. Sobre a mudança da sede, isto é um projeto que eu quero recordar, insisto, eu não era da Comissão Executiva em 2019, por exemplo, quando a empresa era privada, mas este projeto, esta ideia existe desde então. E que, obviamente, durante a pandemia não se falou disso, mas depois com a nova CEO, com a engenheira Cristina, esse assunto voltou a ser posto em cima da mesa, no âmbito de que havia, quero recordar, não tenho os números presentes, mas havia um business case, uma análise de negócio em português,
que analisava desde diferentes perspectivas essa potencial mudança, sabendo que a atual sede tem o ponto positivo de que não é alugado, ou seja, que não se paga nesse sentido. Gastam-se alguns milhares de euros na manutenção, porque são edifícios muito, muito antigos, alguns deles a carecer de obras, e, portanto, o que eu recordo é que esse business case, tanto em 2019 como depois em 2021, já com a engenheira Cristine, era um business case que parecia vir a ser positivo, uma vez que aquela área são 6 hectares, e dentro destes 6 hectares, no centro de Lisboa, poderia fazer sentido reservar uma área que ficasse sempre em propriedade da TAP para, se no futuro fosse possível, a construção de uma nova sede, se os resultados financeiros fossem assim o permitissem, e depois o restante terreno ser vendido para dinamizar também aquela zona do aeroporto. Eu confesso, o que eu estou a dizer é de memória de ter visto um business case. Eu não estive, a minha área não esteve envolvida na análise das propostas, etc. Se fazia sentido ou não, havendo um business case que poderia ser positivo, dependesse depois da evolução de como é que seriam geridos esses 6 hectares, como eu acabei de dizer. Depois, obviamente que há opiniões, não é? Há opiniões que há quem prefira ficar onde está, há quem prefira estar num edifício novo, que do ponto de vista de higiene e de saúde no trabalho possa ser melhor, que do ponto de vista da comunicação entre as equipas, o facto de toda a empresa estar num edifício só e não estar dividida entre vários, podia ajudar essa comunicação e perante os desafios que temos do plano de reestruturação pela frente, mas isto depois já são opiniões que depois na Comissão Executiva cada um tinha a sua. Deputado Carneiro, dado que houve sucessivas quebras na fluência da sua interpelação, se quiser fazer mais alguma pergunta. Muito bem. Perguntava-lhe, uma vez que houve algumas notícias sobre isto, que passaram um bocado despercebidas, alguma vez foi-lhe dito que poderia estar de saída da TAP ou propuseram-lhe outro desafio diferente para lá deste da TAP? Eu atualmente sou CEO, estou na Comissão Executiva, é conhecida a entrada do novo CEO, o Dr. Luís Rodrigues. Foi-nos dada a conhecer uma possível reestruturação da Comissão Executiva e, nesse sentido, o que eu lhe posso dizer é que estamos em conversas, o acionista, o CEO e eu, a falar do meu ploro. Não sei os meus colegas qual é que será a situação, isso é o que lhe posso dizer. Portanto, respondendo à sua pergunta, se estou de saída, que eu saiba, não. Uma última questão, deputado Carneiro. Perguntava-lhe do acionista com quem é que estão em conversações e, para terminar, sobre a operação no Porto. Houve muita polémica sobre o desinvestimento da TAP na operação do Porto. Gostava de saber também qual é a sua opinião técnica sobre as valências ou, enfim, a mais-valia do aeroporto do Porto em conjugação com o aeroporto de Lisboa. Sei que me fez 2 perguntas, mas eu só me fixei na do Porto, peço desculpa. A primeira disse que estavam em conversações com o acionista sobre a reestruturação da Comissão Executiva. Com quem em concreto do acionista? Qual é a pessoa? Qual é o Ministério? Enfim. Eu, da minha parte, eu comuniquei formalmente com os 2 ministérios. Eu, da minha parte, comuniquei formalmente com os 2 ministérios. É o que eu... Muito obrigado. Eu formalmente comuniquei, isto significa escrevi aos 2 ministérios. Peço desculpa, agora só me fixei na primeira e saltei a segunda. Sobre o Porto. O Porto, para nós, é uma cidade importante do ponto de vista operacional e do ponto de vista de receita e de mercado. Agora, é verdade que o Porto... Eu peço só desculpa.
É verdade que o Porto tem uma especificidade pelas companhias aéreas que estão lá, e como é conhecido, é um mercado que tem algumas companhias de bandeira, mas maioritariamente tem rotas e um mercado low cost, e isso do ponto de vista da gestão das tarifas e do mercado não é fácil, de gerir. Recordar que é o básico das companhias aéreas no seu geral, mas ainda para mais quando estamos ao abrigo de um plano de reestruturação, que as rotas têm que ser, na sua maioria, lucrativas, e se não forem lucrativas, pelo menos têm que dar um contributo para a longa distância, porque sabemos que há essa ligação entre a curta, média distância e a longa distância, porque por vezes esse passageiro está a pagar uma tarifa muito baixa de 50 euros, vou dar o exemplo, num Porto, Lisboa, mas depois está a pagar uma tarifa business de Lisboa para Luanda, estou a dar um exemplo, não é? Já com um valor considerável. E, portanto, nós vemos todo esse ecossistema. Então, para resumir a minha resposta, o Porto é importante para nós, é desafiante para nós a nível de produto, mas nós nunca quisemos sair do Porto e sempre que podemos reforçamos as rotas no Porto, e acho que, outra vez não é o meu pluro, mas sei para onde é que vamos, e tanto no verão passado como este verão reforçamos, no verão não, no ano, porque às vezes reforçamos durante o inverno, reforçamos alguns contactos de rotas. E agora pensando, há uma boa notícia também para o Porto, é que vai ter o voo direto de Porto-Luanda agora em breve, acho que já está a operar.